Se vocês ouviram falar, mas está tendo a competição de programação do Ebanks e é algo estranho para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma competição de programação do Ebanks e principalmente porque essa já é a terceira edição, se eu não estou errado nas pesquisas, mas isso é normal, existem várias competições que a gente acaba não ouvindo falar e eu quero falar um pouco dela, eu vou tentar ir para um ponto mais de uma crítica construtiva, no sentido que eu acho que é uma ideia bacana quando tem mais empresas fazendo competições, principalmente no cenário brasileiro, que a gente já não tem muitas competições, mas eu quero falar principalmente dos pontos que eu não gostei. Tipo, eu não gostei por pontos específicos, que eu vou especificar, mas eu não acho que, no geral, seja uma má competição em si. Eu acho que talvez só não seja muito do meu agrado, mas vamos ver. Primeiro, uma breve demonstração do que é a competição, a gente vai ver aqui. E basicamente é mais como se fosse um evento, assim, onde existem quatro trilhas de conhecimento que é gratuito e você escolhe uma, você pode ver as coisas, e você participa de um desafio de programação e tem uns meetups online, basicamente isso. E aqui eles mostram toda a descrição das trilhas de conhecimento. É um conteúdo que parece ser bem interessante. Eu não cheguei a dar uma olhada aprofundada, eu cheguei a ver um deles, mas eu não cheguei a me aprofundar. E basicamente o desafio, se você fica entre os 500 melhores, você ganha a camisa deles. Certo. Então, especificando um pouco as coisas que eu não gostei, no geral. Primeiro, existem várias competições de programação que são possíveis. Você pode fazer uma coisa relacionada à ciência de dados, você pode fazer algo que é mais como algoritmo, que é o que eu falo mais aqui. Então, existem várias formas de você fazer uma competição de programação. E, em primeiro momento, eu pensava que essa não seria uma competição algorítmica, porque não é citado em nenhum momento e eu não consigo ver nenhum exemplo de questões passadas, ou não tem nenhuma especificação no regulamento, como é que é o formato das questões, como é que é o desafio. Então, nesse primeiro momento eu já estava meio em dúvida se eu ia fazer, porque né, não existia nenhuma descrição de como era, de o que era. Mas tá, eu decidi que eu ia fazer porque parecia algo tranquilo, qualquer coisa eu poderia desistir depois, então eu decidi fazer. Então, eu vou logar aqui para mostrar. Tá, esse é o painel. Quando você loga aqui, você pode ver as trilhas de conhecimento, você pode ver sobre mulheres na tecnologia, linguagens, arquitetura de software, ciência de dados, computação em nuvem. Então, existe uma variedade de conteúdo. Vamos entrar em um desses, vamos entrar em ciência de dados, por exemplo. A gente vê que tem bastante conteúdo aqui, então eu não cheguei a olhar todos, mas parece que é um bom conteúdo mesmo. É um conteúdo bem interessante. Também tem um sistema de indica e ganho que você pode ficar indicando pessoas e depois que você conseguir indicar um determinado número de pessoas, você ganha essa caneca aqui. Então, algo interessante também. Mas o que eu quero me aprofundar mais é em relação à competição em si. E o primeiro problema foi que é difícil encontrar onde é que você faz o desafio de programação, porque essa é a tela inicial e você fica, tá, mas como é que eu faço a competição a partir daqui? E esse foi o primeiro problema, que eu acho que eles meio que deixaram a competição jogada, assim, mesmo sendo um dos pontos principais que eles falam na página, é algo que ficou meio jogado. Então, eu particularmente achei estranho isso, mas você tem que ir no seu perfil, ver sua inscrição, e depois que você vê sua inscrição, você tem avisos gerais, aí você vê nos avisos gerais que tem o Code Your Way, e você pode participar do desafio com esse link aqui. Então você clica nesse link e você vai ser direcionado para o desafio. Isso já é um pouco estranho, que é tipo, tá, a gente vai fazer um desafio de programação, mas a gente deixa isso do lado assim e foca mais no conteúdo que a gente quer mostrar. E eu completamente entendo isso. Eu acho que fazer uma competição de programação no Brasil é algo difícil ainda. É algo que não é tão bem estruturado, assim, não é algo que exista tanta cultura suficiente de programação em relação a competições de programação que dê para você fazer de uma forma que todo mundo vai saber o que é. Então, quando você não explica muito bem o que é, fica realmente difícil. Então, talvez faça sentido você não mostrar logo o desafio e deixar foca no conteúdo, o desafio deixa para depois, quando a pessoa olhar em detalhes mais específicos. Então, isso já foi um ponto que eu achei um pouco estranho. Tá. Aí no próximo ponto, esse eu acho que foi o mais
crítica, assim, pra mim, que é... Eles simplesmente colocaram um teste de recrutamento como sendo um desafio. E isso, de certa forma, foi extremamente frustrante pra mim, não em relação à criatividade em si, mas em relação... Eu tava esperando uma competição, e eu até entendo, pode ser uma excelente ideia usar o HackerRank para você fazer sua competição, já que, como eu falei, não existe ainda uma base forte de programação competitiva no Brasil. Então, faz muito sentido você usar uma outra plataforma, faz sentido você usar o HackerRank, mas o que eu achei estranho é que você quer fazer uma competição e você está simplesmente jogando um teste de recrutamento. Então, não gostei disso porque eu achei estranho, assim. Porque depois, como é que você vai fazer esse ranking? Como é que você vai analisar? Também não é citado como é feito o ranking depois. Vai ser os que resolverem as 6 questões primeiro, em menos tempo. Como é que vai ser isso? Então, não fica claro. E se tiver várias pessoas que resolveram, qual é o critério de desempate? Então, isso é problemático. Mas um ponto positivo foi que eu considero um ponto positivo, porque eles colocaram questões de bancos de dados. E eu acho interessante, eu acho que é bom ter essa diversidade para, por exemplo, eles não estão fazendo uma competição só algorítmica. E depois são questões de algoritmos normal, como as outras de outros juízes, como URI, Codeforces, assim por diante. E eu acho bom que tenha diversificado isso, porque, por exemplo, vamos dizer que você encontra muitas pessoas que são boas em algoritmos e você tem que fazer um desempate delas. Então é bom ter essas questões de bancos de dados. Mas bem, sobre as questões em si, eu também não gostei muito. Eu acho que também faltou descrição nas questões, porque, para ser sincero, não são questões difíceis. Então, eu consegui fazer bem rápido, mas eu acabei em algumas questões paradas porque eu não estava entendendo o que é que eles queriam. Se eu deveria printar a saída de um formato diferente ou coisa nesse sentido. E isso é um pouco chato, porque você não resolve o problema porque você não sabe qual é o problema. E isso, numa competição, é frustrante também. Então, isso foi outra coisa que eu não gostei. E eu acho que, no geral, dava para notar que o ponto principal que eu não gostei é a falta de clareza. E eu acho que e eu acho que quando se falta clareza, principalmente nesses eventos, nessas coisas, principalmente nesses testes de recrutamento, porque isso passa uma má impressão também que eles estão passando um teste de recrutamento como se fosse uma competição, algo nesse sentido, acaba sendo que não tem muita vantagem, eu acho, para a comunidade no geral. E eu penso nisso porque, por exemplo, quando você está fazendo uma competição, qual é o objetivo da competição? É você conseguir mais pessoas, mais talentos para sua empresa, ou você elevar o nível geral, assim? Eu acho que elevar o nível geral traz muitas vantagens a longo prazo. Então, se você faz uma competição com o objetivo de elevar o nível geral, esse é o ponto, assim. E eu acho que eles estavam com esse objetivo de elevar o nível geral das pessoas com mais conteúdo, principalmente que eles focaram bastante no conteúdo, mas nos pontos da competição em si não foi tão bem focado, então eu acho que acabou faltando um pouco disso na parte da competição. Em relação a, sei lá, eles disponibilizaram as questões passadas, porque pelo que eu entendi, as questões são originais deles, então talvez eles tenham disponibilizado para entender como era a competição, ou então tendo descrito melhor coisas nesse sentido. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer o contest, eu vou deixar o link no, na descrição. Eu não vou colocar esse indique e ganhe, vou me abster de utilizar esse indique e ganhe. E outra coisa que eu queria falar que foi... É um ponto um pouco mais chato. Que eles são minha família também, minha segunda família, são como meus irmãos. Um desenvolvedor de Banks, ele tem que ser um cara que, bem, ele tem que ser nerd, né? Ele tem que gostar de ficção científica. Cara, eu vi isso, mas eu não acreditei. Eu tava pesquisando sobre a competição deles e eu achei esse vídeo. Então eu vejo o cara simplesmente falando que eles têm que ser nerd, tem que ser pessoas que gostam de ficção científica e mostra um pequeno momento de algum personagem de Star Wars. Então eu também não gostei disso, principalmente porque eu simplesmente não gosto de Star Wars. E eu também não gosto muito quando tem esse estereótipo de pessoa de tech. Principalmente porque eu não me sinto como uma pessoa de tech, eu não gosto muito da comunidade de tech, então
eu não gostei disso também. Isso é mais uma nota pessoal, assim, então teve esse pequeno ponto, mas em geral eu acho que é uma coisa interessante, eu acho que é uma iniciativa interessante, eu queria só adicionar isso. E é isso, falou.